Hora de virar a página. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Hora de falar do Flamengo. Perdeu de virada fora de casa para o Juventude. O placar de 2-1 no Alfredo Jaconi. Difícil jogar lá, hein? O Juventude ainda não foi derrotado jogando em casa nesta temporada. Depois nós vamos passar os jogos aqui. O Flamengo sai na frente com um gol marcado pelo Pedro. E o Juventude vira o jogo. Destaque para os 2 gols do Juventude, 2 gols na bola parada. Tem muito torcedor do Flamengo aí chateado com a atuação da equipe, que com os resultados da rodada segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua líder, mas saiu derrotado. O Juventude colocou o fim numa sequência invicta do Flamengo do Tite. Vampeta. Você pega, eu acho que é desde 97 que o Flamengo não ganha do Juventude lá, né? Depois do jogo até as redes sociais desde 97 postou alguma coisa, uma brincadeira, né, que fizeram. Foi simultâneo ao jogo do Corinthians, né, às 20 horas. Depois eu não tinha pessoal e vi os melhores momentos, né? Pô, a camisa bonita do Flamengo que jogou, hein? O Pedro fez um golaço, jogou bem o Pedro. Pô, ia fazer um gol de placa lá, tocou. Deu um lençol lá, bonito. O Juventude sai atrás, 2 gols de bola parada. E o segundo gol de bola parada, engraçado que na hora que Tite aumenta a bola parada do Flamengo na bola aérea. O Davi Luiz entra os caras mais altos, bate o córner e toma o gol. Né? O Juventude que volta à primeira divisão do Brasileiro. Né? O Roger Machado fazendo um belo trabalho, levou o time às finais do estadual. Aí, né, fazendo seus pontos para se manter na primeira divisão. Em relação ao Flamengo, o Flamengo, a rodada toda, deixou o Bahia colar. Né? Vamos ver se o Bahia vai ter esse fôlego até a reta final do campeonato. Né? O Bahia que no ano passado escapou na última rodada para não ir para a segunda divisão. Mas pro Flamengo, assim, ó, continua ali. O Palmeiras não ganhou. Só o Bahia se aproximou e o Botafogo. O Botafogo, né? Aí você pega o Cruzeiro que tem um jogo a menos, pode ir a 23. Você tem o Galo, que pode ir também a 23 ou a 20. A 20 o Galo. Né? Mas se o Flamengo ganha também, Pedro, ele ia abrir 4 pontos do Palmeiras, que é o segundo colocado, e olhar a tabela toda do campeonato. Recebe o Palmeiras no Maracanã. E tem o Internacional também. Você citou a tabela, tem o Internacional com 2 jogos a menos. Mas deu mole ontem, né? Tomou o gol no finalzinho, no último minuto. Então a rodada toda em si ficou tudo igual. Bom pro Bahia, pro tricolor de aço lá na Bahia. Bora Bahia. Que tá ali em segundo com o mesmo número de pontos Não, tá com o mesmo número de pontos do Flamengo, mas saldo de gol diferente. O Bahia... Tem 24 pontos, né? O Bahia do Rogério Ceni, Grupo City, né? O Tassiano ontem... O Flamengo tá na liderança por 2 gols, saldo de gol de 2. É isso mesmo. Saldo 9 do Flamengo, saldo 7 do Bahia. Bahia. Tudo equilibrado. Estão dividindo a liderança. Flamengo e Bahia. Muita coisa, mas legal. Assim, a rodada ainda não foi tão ruim pro Flamengo porque o Palmeiras não ganhou. Na parte de cima da tabela tá ponta a ponta, disputa pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que perdeu a invencibilidade de 9 jogos, Bruno Prado. Foi derrotado pelo Juventude de virada, saiu na frente com o Pedro, mas perde uma invencibilidade de 9 jogos. O Flamengo do Tite, Bruno Prado. Não era um jogo fácil. O do Palmeiras era mais difícil. Do Palmeiras acho que era bem esperado que perdesse ponto. Mas do Flamengo, a possibilidade ela existia. Acho que não foi uma grande surpresa. O Flamengo está nesse momento com o elenco bem reduzido, então está jogando todo o jogo mesmo, o time. Os caras estão indo bem no limite. Ontem ele estava sem nenhum dos atacantes que joga pela esquerda, né? Nem o Cebolinha, nem o Bruno Henrique. O Tite optou pelo Vitor Hugo. Está se virando nesse período. E o próprio Tite falou que é uma coisa bem realista. Nesse período que o time está desfalcado, é tentar se manter entre os primeiros. Não necessariamente tem que ser o primeiro, tem que estar ali no bolo e depois na reta final é que o campeonato vai ser decidido, no segundo turno. E o Flamengo conseguiu se manter ainda na liderança, que realmente a rodada foi boa. O Palmeiras perdeu, o Botafogo ganhou, o Bahia ganhou, mas o Palmeiras, que era o que estava mais perto e para mim é o grande adversário do Flamengo nessa disputa, perdeu. Então, acho que não foi também nada de outro mundo. Juventude em Caxias é forte, aí vejo como é maluco, né? O Juventude deve levar o jogo com o São Paulo e com o Atlético Mineiro para Brasília. Um dos grandes pontos para o Juventude ficar na Série A, que é o objetivo, é ganhar os jogos em Caxias do Sul. Aí 2 jogos devem ir para Brasília, que aí
a força do Juventude em casa vai embora, né? Então, tá invicto. Acho que é bem mais interessante você se manter na Série A do que aí eles pegam a renda, beleza, e cai. Legal. E aí vai passar. Tá invicto. E tá invicto em casa, né? Então, o Juventude, a chave para ele ficar na Série A é fazer muito ponto em Caxias. Então, você tira jogo de Caxias. As matemáticas aqui não bate. Jogador se apresentando, 50 mil vai para ver o jogador. O Thiago Silva. No Fluminense lá. Aí, quando o Fluminense joga, bota 15 mil. Aí você, para se manter na primeira divisão, você faz ponto em casa, tá invicto. Eu vendo meus jogos dentro de casa, aí de repente tomo 2 nabos, caio, volto para a segunda divisão e perde mais dinheiro. Perde mais dinheiro. Hoje você vai assistir, hoje não, né? Porque é na madrugada de domingo, mas certamente você vai assistir Nova Zelândia e Vanuatu pela Copa das Nações. Eu adoro. Canal FIFA. Pela Copa das Nações da Oceania. Mas Flamengo é o assunto, hein? Eu tô brincando aqui, mas o Flamengo é o assunto. Perdeu para o Juventude. O Juventude que ainda não perdeu jogando dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. São 6 jogos, 4 vitórias contra Corinthians, Atlético Goianiense, Vasco e agora Flamengo. E 2 empates contra Atlético Paranaense e Vitória. O Flamengo sai derrotado. Perde a invencibilidade, mas continua líder, Vanderlei Nogueira. Nenhuma tragédia. Que eu só ia dizer, rápido, que Vanuatu, que você falou, não é isso? Isso é muito forte. É considerado o povo mais feliz do mundo. Então eu tenho que ir pra lá. Só para ficar esse registro. Não tem que ir pra lá, não. Tem que mandar minhas filhas, mulher, tudo pra lá, pra ver se elas ficam felizes. Mas é uma felicidade, dizem que é uma felicidade total. É mesmo, essas pesquisas. É uma ilha? São feitas. Pô, Pedro, pra lá. E aí é muito interessante isso, né? Bom, isso posto, eu queria dizer o seguinte, que o Flamengo também não é nenhuma tragédia, enfrentaria dificuldades mesmo, claro, pelas ausências, mas pode superar tudo isso. Né? Pode superar tudo isso. Foram 2 bolas paradas, o futebol permite isso. Eu acho que poderia ter vencido, inclusive. Era o favorito antes da bola rolar para mim, mas isso não aconteceu. Mas não foi nenhuma sangria desatada, continua na liderança do campeonato brasileiro e pode superar os obstáculos que vêm pela frente. Tem elenco. Além das ausências, sempre uma contusão complica a vida do treinador. Claro que o ideal seria a tropa toda, mas é algo que já se sabia faz tempo. Olha, eu acompanhei bem isso, certo? 29 de fevereiro, Pedro, 29 de fevereiro, a CBF anunciou oficialmente, junto com os clubes, que o campeonato não pararia durante a Copa América. 29 de fevereiro, faz um tempão. É claro que ela não atendeu o pedido de 9 clubes. A Série A tem 29 clubes. Ela não atendeu porque disse que complicaria muito o calendário. Aí alguns clubes torceram os narizes. Mas por isso que essa torcida de nariz, eu não acredito na braveza dos dirigentes. E há coisas assim muito interessantes. Né? Entre esses 9 clubes, estava lá o São Paulo Futebol Clube. O presidente do São Paulo é o chefe da delegação. Veja como ele está tão inconformado com a decisão da CBF. É o chefe da delegação brasileira na Copa América. Esse cara quer que eu vá embora desse país. Eu amo esse país. Entre os 9 que pediram, está a presidente do Palmeiras. Que era chefe também. Ela foi chefe da delegação, emocionada. Tem aí a declaração dela. Estou emocionada em assumir a chefia da delegação para os jogos que o Brasil fez na Europa. Contra a Espanha e contra a Inglaterra. Tá certo? O presidente do Flamengo, nessa última reunião, do dia 27, que confirmou aquela interrupção de alguns dias e vai continuar o campeonato, ao sair da reunião da CBF, disse que estão fazendo o que é possível. Então, não acredite muito em braveza de dirigente. Tudo isso já estava na cabeça de todas as comissões técnicas e de todos os presidentes. Dificuldades, sem dúvida, que encontrariam pela frente pela ausência de alguns titulares. Não há nenhuma dúvida. Uns mais, outros menos. Agora, no ranking de dificuldades, a meu ver, o que menos enfrentaria problema é aquele que apresentava e apresenta o elenco mais forte, mais competente, importante, que é o do Flamengo.
Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas no pacote de dificuldades, no ranking de dificuldades, é teoricamente aquele que enfrentaria menor problema. Agora, claro, esse jogo, por exemplo, eu repito, o Flamengo poderia ter vencido o Juventude, mas bastou perder para... Tá vendo? Tá fazendo muita falta. Tudo bem, o argumento é forte. Mas eu não vejo nenhuma tragédia. Eu acho que, mesmo com essa parada toda, o Flamengo vai permanecer, se não na liderança, bem pertinho da liderança, quando o futebol voltar com todos os seus jogadores. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos atingir a marca de 5 milhões de inscritos com a sua participação, com a sua ajuda. Continuamos no assunto Flamengo. Rossi fez 7 defesas. Nem o Rossi conseguiu evitar a derrota do Mengão. Em 7 defesas do Rossi, o Flamengo sai derrotado de campo e o goleiro argentino deu entrevista logo após o apito final e reclamou das condições do gramado do Alfredo Jaconi. A nossa produção separou as aspas aqui do goleiro Rossi do Flamengo. Se liga só no que disse o arqueiro do Mengão. Rossi, 7 defesas, mas não conseguiu evitar essa derrota do Flamengo fora de casa. Abre aspas. Acho que hoje o jogo foi um pouco pesado para nós. O campo, o gramado estava um pouco alto também. Impediu um pouco os nossos jogos rápidos, as bolas mais rápidas. Agora é olhar para frente e pensar no jogo do domingo. A gente tem essa sorte de ter um jogo rápido. Então, aí já para mudar o chip da cabeça para pensar no jogo de domingo, o Rossi. Quem também falou depois do jogo foi o técnico Tite, mas como o áudio está muito ruim na entrevista do Tite, nós temos as aspas também do técnico rubro-negro, a avaliação que ele fez desse jogo, desse resultado. Juventude 2, Flamengo 1. Aspas do técnico Tite na tela, tá aí para você. Teve alternâncias em momentos de domínio e oportunidades de gols com os goleiros participando. Lembro de 3 defesas dos 2 goleiros em oportunidades claras. O Roger é um grande treinador e soube fazer as modificações para gerar intensidade. E teve a felicidade da bola parada. Tem bons cabeceadores. Temos que saber reconhecer isso. Tenho que considerar a mobilização dos atletas. Fisicamente foi extremamente desgastante. Quando se faz uma sequência de jogos assim, há um decréscimo. O desgaste é inevitável. Fecha aspas. O Flamengo que não vence jogando em Caxias do Sul, como trouxe o Vampeta, desde outubro de 1997. Neste período, 13 jogos, 6 empates, 6 derrotas rubro-negras. E desde a última vitória, o Flamengo voltou 12 vezes ao Alfredo Jaconi, perdeu 6 vezes e empatou 6 vezes contra o Juventude, mas nesse período também tem uma derrota para o Internacional, pelo placar de 1-0 em 2013, só que no estádio Centenário, que é a casa do Caxias. Também é importante ressaltar. Então é um problema que o Flamengo tem com o Caxias do Sul. Não importa o estádio. Os caras lá na festa da uva, lá é da hora. Da hora. Da hora, né, Vampeta? Tomar um vinho lá pra ver se quebra esse jejum. Ô, Vampeta, o Tite ressaltando aí a quantidade de jogos, o Flamengo também desfacelado por conta da Copa América. É desculpa do técnico ou você acha que tem razão o Tite? Não, assim, de fato, você investe muito no clube, né? Faz jogadores importantes, sabendo que os jogadores são de seleção. Então vai ao mercado e compra jogador lá do Nogueirinha. É o time do professor que... Lá a gente vende. Vende rapidinho. Mas aí não vai pra seleção. Não vai pra seleção, mas fica todo mundo lá. Quando você vai ao mercado na América do Sul, você acha que quando você vai comprar o De La Cruz, você traz o Pulgar, você pega o Arrascaeta. É só olhar que são jogadores convocados aí na América do Sul. Se você não quer ter problema, você também não vai ter tanta qualidade. Você vê que o Renato Pecamonte perdeu o jogador para a seleção, o Voivoda perdeu o jogador para a seleção. Aqui os jogadores da América do Sul, o Brasil é um mercado bom para quem não vai para a Europa, né, Bruno? Para o mundo árabe, se paga muito bem aqui em relação à moeda, à economia dos países deles. Foram então os caras ganham 32 convocados para a Copa América. Que jogam aqui, né? Só 4 da seleção do Brasil. Né? Você vê que tem, do Uruguai mesmo tem o Canóbio ainda que joga aqui. Então para você ter um time mais forte é porque esses jogadores têm um nível melhor de futebol apresentado. Vai perder em algum momento. É certo perder? Eu acho que não. Eu acho que o calendário, todo mundo reclama do calendário e quem assina, eu já fui presidente do ODAC, todo mundo mete caneta e não reclama de nada. Vai todo mundo pra lá, depois come aquele bife de lá de primeira, filé mignon. Eu já contei aqui. Medalhão. Medalhão com purê de batata, sobremesa, e, pô, todo mundo vai lá, todo mundo assina, pô.
Não vou mudar o calendário do futebol brasileiro porque em dezembro as crianças são de férias. Eu acho que quando tá de férias, o pai fica cansado, leva os filhos pra praia ou pra fazenda. Eu acho que todo mundo tem casa de praia e fazenda. Volta de tarde, depois do almoço, dá uma descansada, acorda 4 horas da tarde pra ver jogo. Em dezembro seria da hora isso. Fala que não é por causa disso, que é por causa do calendário, né? Que é o mês de dezembro, que atrapalha os estaduais. Joga o estadual depois, pô. No mundo todo, até na Nova Zelândia, que a gente acabou de falar aqui, na Oceania, Vanuatu e Nova Zelândia vai jogar. Parou o campeonato lá também. O campeonato da Nova Zelândia deve ser da hora, né, professor? O campeonato de Vanuatu também. Austrália. A ilha lá. A Austrália não joga pela Ásia. Mas eu tô falando assim, só aqui, cara, só aqui que todo mundo, eu tô vendo a Eurocopa, os jogadores estão tudo de férias. Os clubes tudo parados, os jogadores vão para a Eurocopa. E aqui não. Quem vai ter o prejuízo? Quem gasta mais, que tem mais dinheiro, porque tem melhores jogadores. O Flamengo continua líder, Bruno Prado, e é claro, né, que a gente vê, assim, depois de uma derrota como essas, sempre tem corneta, né? Sempre tem alguma corneta ligada, a gente sabe como funciona, ainda pelos lados do Flamengo. Nossa audiência, Bruno, de mandar aqui, Edson Almeida. Conheceu, professor? Edson Almeida, lá da Bahia. Foi meu enciclopédia ambulante. Eu tô vendo o programa aqui, viu, Vampeta? Um abraço, um forte abraço pra ele. Tamo junto, hein? Muito obrigado pela gente. Sociedade, já fui lá de Sociedade. E o Bahia tá voando, hein? E o Abelha também tá de olho em nós aqui. Esse capa de abraço a gente manda, igual o Maguila. O Bahia tá voando, hein? O Bahia do Rogério Ceni. Minha porra, dividindo tá a liderança. É que ele não gosta do Bahia, né? Não. O Vitor gosta. Eu gosto do Vitória. Bora, Bahia. Então, bora, Bahia. E o Tassiano, Bora, hein? Bahia, minha tá porra. jogando muita bola. Tassiano tá jogando de novo. Tá sendo o melhor ontem. jogador do Bahia, pô. Há tempo. Você fala isso desde o ano passado. Pô, tá sendo joga de tudo. Eu lembro até quando o Rogério Ceni chegou, você falou assim, tá usando errado. Tá utilizando errado o Tassiano. Tassiano E o joga Tassiano tem que jogar na frente. Sabe como é que o Grêmio liberou um jogador? Era do Grêmio? Grêmio, sim. Como é que o Grêmio liberou um jogador desse? Jogando muito. E virou lá, o pessoal em Salvador tá chamando Tacitanos. Junta as mãos que é o Tacitanos. Tassiano. Os caras tudo técnico, né? Tassiano, Everton Ribeiro. Cauli, o outro lá que veio do Fortaleza. Caio Alexandre. Alexandre, esse é um jogador bom. Jean Lucas. Time que tá jogando solto. Tá jogando solto. Bruno Prado, eu tava perguntando pra você aqui do Flamengo, sempre tem alguma corneta ligada. A gente sabe, às vezes, como é que funciona. Isso vai de clube pra clube, mas no Flamengo... Liga pro Viga. Sempre tem a corneta. Até o Rodrigo Viga ontem caiu da cama, participou do Canelada pra poder falar alguma coisa. Lógico. Tinha que ter a participação do Rodrigo Viga. Mas é motivo pro torcedor do Flamengo ficar preocupado mesmo, essa derrota aí fora de casa? O time tá desfacelado, o time tá muito desfalcado por conta da Copa América. Não é fácil jogar lá. E o Flamengo também não vai vencer todas, Bruno Prado. Não tem motivo para nenhuma. Assim, você pode contestar, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu acho que devia ser de outro jeito, isso aí é normal. Mas não tem nenhum motivo para preocupações, crises, nada disso. O Flamengo vinha numa boa sequência, é líder do campeonato, foi a 4ª derrota no ano. E o que você falou, né? O Flamengo não vai ganhar todos os jogos, né? Às vezes as pessoas acham que o Flamengo vai ganhar de todo mundo. Acho que é a mistura do Manchester City com o Real Madrid. Não é. É um bom time, muito forte. É candidato, como eu falei do Palmeiras, é candidato ao título nas 3 competições que disputa. Mas vai perder jogo, vai tropeçar. Não existe aqui uma campanha de 100 pontos. O que aconteceu com o próprio Flamengo de 2019, que fez 90, já é muito fora da curva aqui para o cenário nacional. Normalmente o campeão brasileiro faz um pouco mais de 80 pontos e muitas vezes faz 70 e poucos e já teve campeão brasileiro com menos de 70 pontos. Então, aqui, claro que há uma diferença entre os times não são todos iguais. O Flamengo é um time melhor, Palmeiras, enfim, tem os times mais fortes como em todo lugar. Mas a diferença de um time para o outro ela é menor do que as pessoas imaginam. Eu disse aqui algumas vezes, para mim, os jogadores que atuam aqui, olhando num nível mundial... são mais ou menos todos os jogadores da Série A, dos pequenos, dos melhores e dos piores da Série A, eles são jogadores mais ou menos entre nota 5 e 7, os que jogam aqui. E o Flamengo e o Palmeiras são os que têm mais nota 7. Mas não é assim uma diferença absurda. O Vampeta fala muito isso. Time de 11 ali, eles têm times melhores. Claro, o Flamengo tem time melhor, o Palmeiras, mas a diferença não é tão grande para os outros. Onde acaba fazendo a diferença é na média. A diferença vai ser, Palmeiras e Flamengo vão somar mais pontos, vão perder menos. Não é a diferença, não. Palmeiras ou Flamengo vão pegar o Criciúma e vão enfiar 5. Não é isso. A diferença não é essa, não. A diferença é na média. O Criciúma vai somar os seus 40 e poucos pontos. O Flamengo e o Palmeiras vão somar uns 70 pontos.
Mas no confronto direto, Flamengo pega Juventude, Criciúma, Cuiabá. Não vai, se tiver goleada é muito por circunstância. Ano passado mesmo o Flamengo não estava muito bem, foi jogar lá em Cuiabá e levou 3. Então não é assim não, a gente acha que tem que atropelar todo mundo. Os times são bons, mas não são tão melhores que os outros assim, não. Outro dia a gente estava até conversando sobre isso no pré-jogo da seleção brasileira, né, Bruno? A nível de seleção e a nível de clubes, né? A nível de seleção, a gente pensa que o Brasil está para o futebol como os Estados Unidos está para o basquete. Sim, é uma completa loucura. E a nível de clubes, quando a gente ffala, é claro, dos clubes com maior investimento, Flamengo e Palmeiras, a gente tenta comparar os dois. É óbvio que existe uma dominância dos dois, dessa dupla. Sim. Mas não tem como você comparar com o Manchester City na Inglaterra e o Real Madrid na Espanha. Não, é outra. A diferença não é. O Palmeiras mesmo, vamos falar um jogo que o Palmeiras ganhou. Juventude, o mesmo adversário, foi em São Paulo. O jogo em casa, foi domingo. Até os 30 do segundo tempo, o jogo estava 1-1. O Palmeiras acabou vencendo por 3-1, vitória em casa, que era o esperado. Mas não é aquele atropelo, né? O Juventude vai vir jogar aqui no estádio do Palmeiras, vai levar uma goleada. Pode até acontecer. Goleadas acontecem. Outro dia o Cuiabá goleou o Fortaleza, uma coisa muito fora da curva. Aí foi um acidente de percurso. Sim, também. Então, tem esses acidentes. E até quando pega um time muito forte contra um time muito fraco, a goleada também é meio acidente. Porque a diferença não é tão grande assim de um time para o outro. A goleada é muito porque tem um expulso, ou porque o time está muito mal, um time grande em crise. Aí toma um gol, se desespera. É muito por isso, não é pela diferença técnica, não. Como eu falei, Palmeiras e Juventude até 30 do segundo tempo em São Paulo, estava 1-1. Vanderlei Nogueira, concorda com o nosso Bruno Prado? Concordo. Não existe Real Madrid? Até meti o bico aí no que ele estava falando, dizendo... No Brasil? A mesma frase que foi usada pelo Abel Ferreira ontem, um acidente de percurso aconteceu aqui no Ceará, não foi isso? Sim. Claramente ele disse isso. A gente recua um pouquinho no tempo, o Vojvoda também falou isso, exatamente isso, foi um acidente de percurso, tomar de 5 do Cuiabá. E o Cuiabá tem sido muito competente naquilo que ele tem condições de atingir. Ele tem ficado na primeira parte da classificação do Campeonato Brasileiro, não tem cometido grandes problemas, não tem dado muito susto na sua torcida, né? Tem tido uma participação digna na principal série do futebol do Brasil. A gente tem que levar em conta disso, não é um saco de pancadas. Né? Porque tem alguns times aí que você sabe, esse vai tomar pau o tempo todo. Não é o caso do Cuiabá, por exemplo. Então é isso, eu concordo, claro, concordo. O Cuiabá tem 4 anos de Série A já. 4 anos de Série A, quer dizer, entrou, vai cair no dia seguinte. Não é nada disso que está acontecendo. Né? É uma campanha muito legal do Cuiabá. Vários times que se estruturaram e hoje você não tem jogo fácil, né, no Campeonato Brasileiro.